Oiê, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de react desse canal. Se você não me conhece, eu sou a Nath e eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Então, sim, eu sou uma au pair reagindo a um vídeo de au pair. E além de vídeos de react, de histórias, eu também tenho no meu canal vídeos sobre minha rotina, vídeos informativos sobre o intercâmbio. Então, se você se interessa sobre esse conteúdo, se inscreve aí no meu canal. Já vou pedir pra dar o like também, pra durante o vídeo você engajar aí nos comentários e contar a sua opinião. E hoje, gente, eu tô aqui com esse fundo verde porque ele é um fundo temático, entendeu? Ao invés de adotar as cores que eu adotei no vídeo passado, no último react, que foi aquele videozinho, o primeiro vídeo, né, que eu testei essas cores, essas luzes, que eu botei rosa e roxo, se não me engano, ou azul. Acho que foi azul. Se você não assistiu esse último react ou qualquer outro react, vai assistir, entra aí no canal porque tem playlist pra cada coisinha. Enfim, e esse fundo é temático por quê, gente? Porque hoje falaremos de host family brasileira. É isso mesmo, meus queridos. Tem gente, né? Famílias que moram aqui fora, aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro país, né? Que também chamam au pair, também tem intercambistas em suas casas. E hoje a gente vai ver um vídeo sobre isso, que é o vídeo da Júlia Lemos. Basicamente, esse é o único vídeo que tem no canal dela, então não tem muita coisa assim pra explorar, sabe? Pra saber, assim, sobre a vida dela, a não ser esse vídeo. E esse é um vídeo que já tem uns aninhos que ela postou, fazem 5 anos, mas eu achei legal pra gente discutir um pouco sobre essa coisa de host family brasileira. Pra quem não tá muito inserido, não tá muito ligado nesse mundinho de au pair, tem muitas e muitas histórias sobre host families brasileiras, que a mãe geralmente é ali a parte brasileira da família. Tem mães que foram au pair há muitos anos atrás e agora elas também entraram no programa, só que de outra forma, né? Só que para receber a intercambista e não como uma intercambista mais. E tem muitas histórias ruins, né, gente? Assim como a gente vê outras histórias ruins sobre famílias americanas, de outras nacionalidades. Enfim, eu conheço 2 meninas que vieram para famílias brasileiras. A primeira foi no meu primeiro ano e assim, a gente era muito próxima, a gente é muito próxima. E ela teve os 2 anos, porque ela estendeu com eles, né? Maravilhosos. Ela não tem nenhuma queixa e a host mom dela também foi au pair e eles se deram muito bem. Ela não sentiu que a mãe tentava, sabe, judiar dela, tentava extrapolar dos limites, das regras, nem nada. Agora, a segunda menina que eu conheci, a gente não teve tempo pra ficar tão próxima porque ela durou 3 meses na família e a mãe também foi au pair há anos atrás, só que infelizmente não deu certo, porque a mãe não era uma boa host mom, ela não era uma boa anfitriã, sabe? Então bora começar a assistir esse vídeo, gente. Oi, gente. Oi. Seja bem-vindo. Eu sabia que você ia dar play nesse vídeo. Já que tá por aqui, clica no gostei, Ai, comenta gente. aí embaixo o que você for Mulher, essa achando foto é no muito decorrer alto. do vídeo, suas opiniões, pra mim é muito válida. Roda a vinheta. Ela tem vinheta, tá? Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro e sou au pair na Alemanha, né, desde março de 2020. Cheguei com... Gente, essa é a primeira vez que a gente reage aqui no canal a uma história de au pair fora dos Estados Unidos, hein? E eu ainda tô devendo pra vocês fazer um vídeo falando sobre quais são as diferenças, né, do au pair dos Estados Unidos e do au pair nos vários países que tem na Europa. Eu vou gravar esse vídeo em algum momento, gente, não se preocupem. Foi um pouco chato, mas enfim. Aí você vai me perguntar, Júlia, o que é au pair? Porque muitas das pessoas que estão aqui nesse vídeo veio só para saber o que eu faço na Alemanha, não para saber o que é au pair. Mas enfim, vou fazer um resumão. Au pair nada mais é do que um intercâmbio cultural, onde você viaja para o país que você quer aprender a língua e existe uma família, que é a família anfitriã, onde te recebe, onde você mora com essa família, você trabalha para eles e você recebe um salário. E o curso da língua, né? No meu caso é o alemão. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o que é au pair, como que você faz para se inscrever, aqui no YouTube é só você colocar au pair e o país onde você deseja ir,
que vão ter vários, milhões de vídeos. Eu não preciso falar porque aqui tem muito. Então, eu vim contar a minha experiência com família brasileira. É uma polêmica muito grande a gente fala mal do nosso povo, mas não é por isso que eu tô fazendo o vídeo. É porque eu procurei no YouTube e não tem um vídeo autoexplicativo dizendo quais são os reais problemas que você pode enfrentar tendo uma família anfitriã brasileira. E 5 anos depois, gente, esse foi o único vídeo. Pode ser que tenham outros, pode ser que tenha no TikTok também, mas esse foi o primeiro vídeo que eu vi. Por isso que eu achei muito interessante de trazer aqui pro meu canal, até porque eu não tive essa experiência, então vocês não viram isso acontecendo aqui no meu canal, né? E a história que eu mais sei, que é a história lá da minha amiga do primeiro ano, é uma história super positiva, mas como eu falei lá no início do vídeo, eu sei que tem muitas histórias ruins com famílias brasileiras. E eu também concordo que é bem polêmico, né, a gente ficar criticando as famílias brasileiras, porque talvez dê um tom, assim, de viralatismo, e que, infelizmente, assim como a gente faz com as outras famílias, a gente tem, sim, que compartilhar esses conteúdos para as pessoas, né, terem mais informações, saberem também como agir, quais são os seus direitos nesses casos. 2 meninos. Um tinha 5 anos e o outro 7. Até aí tudo bem. Fui para uma cidade que era um Dorf. Dorf é uma cidade muito pequena, onde não tinha estação de trem e era uma cidade que não tinha quase nada de atrativo. Enfim, a gente na afobação a gente vai, né, meninas e meninos, tudo bom. O pai era alemão, a mãe era brasileira. Ela também assiste blogueirinha. E eu vim sabendo disso, eu vim sabendo onde eu ia morar, mas é aquilo, a gente só... Peraí, gente, não entendi. O pai e a mãe são brasileiros? Deixa eu voltar um pouquinho. O pai era alemão, a mãe era brasileira. Ah, tá, só a mãe. E eu vim sabendo disso, eu vim sabendo onde eu ia morar, mas é aquilo, a gente só sabe como é quando a gente vivencia aquilo. Quis pagar para ver e foi experiência. E assim que eu cheguei na família, a avó por parte de mãe, que é brasileira, estava voltando para o Brasil nessa semana, na semana que eu cheguei. E uma vez a gente conversando, ela disse: bom, Júlia, eu tô aqui desde dezembro e não foi fácil. Os meninos estavam de férias, obviamente. Ela ficou full time com os meninos, porque na cidade não tinha estação de trem. Você tinha que pegar um carro, ir para a cidade do lado e pegar um trem. Então a cidade era muito pequena. Então ela falou os problemas que ela teve, que dependia muito da mãe e do pai para levar ela até a estação, que era uma coisa realmente chata. Eu fui para essa família com a promessa de que eu teria um carro para levar e buscar os meninos na escola e para eu ir até a estação de trem e pegar o trem quando eu quisesse sair. Enfim, chegando aqui, eu me deparo com a seguinte notícia: que eu não teria o carro até então porque o seguro tinha ficado muito caro. Porque quando você é novo, eu tenho 24 anos, o seguro tende a ser mais caro mesmo, por conta da idade. Eu fiquei desconfiada e preocupada. Eu fiquei bem preocupada porque eu ia depender da mãe e do pai para poder ir para a estação de trem. A avó me falou. E isso é bem comum, né, gente? É bem comum eles prometerem o carro, aí você chegar lá, cadê o carro? Não vai dirigir o carro. Muito chato quando isso acontece. Falou de como estava sendo, que ela estava fazendo muito trabalho dentro de casa, e estava tudo nas costas dela e ela estava indo embora. Eu falei: eita caramba, porque eu acho que esse fardo vai vir para mim. Nisso a avó voltou pro Brasil e coronavírus! Chegou o coronavírus. Para todas as au pairs foi difícil e para algumas ainda está sendo. Eu nem imagino. Foi um período muito complicado. Gente, agora que eu parei para pensar, esse vídeo, como eu já falei 1 milhão de vezes, foi postado há 5 anos atrás. Já tem 5 anos que o Covid aconteceu. Meu Deus, foi realmente uma fase desesperadora, né? No Brasil, então, nossa senhora. Imagina você também fazer intercâmbio nessa época. Você fica
a gente, né, teve que ficar isolado e a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia o que estava acontecendo e a expectativa de ter uma vacina, né, gente? Nossa, foi terrível. Eu sei que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as meninas da época do Covid puderam fazer 3 anos de au pair, né? Porque elas praticamente perderam o intercâmbio, né? Por causa do vírus. Adaptação ao lugar, adaptação à família, adaptação à rotina e adaptação ao coronavírus, aquela rotina do coronavírus. E nas primeiras semanas a família falava, não, é coronavírus, Júlia, que não sei o quê. Quando eu cheguei na família, eu tinha um planner. A mãe já tinha escrito um planner para mim de como seria a semana. As crianças pararam de ir para a escola e eu tive que ficar o dia todo com 2 meninos dentro de casa. 2 meninos que são muito unidos, que brincam muito, que fazem muita bagunça. Isso é normal. Esse não foi o problema. Então a família começou a falar, não, coronavírus, você tem que entender, não é culpa nossa, a gente não pode fazer nada, que não sei o quê. Eu falei, ok. E a gente acaba aceitando. Até a terceira semana de quarentena eu tava entendendo. Até que chegou a 4ª semana e foram acontecendo muitas coisas que eu fiquei com bastante pé atrás. Eu deveria trabalhar 6 horas por dia, eu estava fazendo 10 horas por dia. E a mãe tinha estipulado um valor de hora extra. Falou assim, vou te dar tanto e essa vai ser a sua hora extra. Eu falei, eu não sabia de nada, a gente vem aqui assim na cara e na coragem. Eu falei, ok. Então eu comecei a trabalhar 10 horas. Gente, pra falar a verdade, eu nem sei como é que funciona a hora extra pra quem é au pair na Europa, mas aqui nos Estados Unidos é contra as regras você fazer hora extra. Mas assim, supostamente muitas famílias pedem pra você fazer hora extra quando você passa, né, ali do período de 10 horas por dia, porque tem família que quer que você trabalhe mais de 10 horas, tá? Ou então se passa ali do seu horário semanal de 45 horas por semana, que esse também é o limite por semana, né? Aí eles propõem de pagar um pouco a mais. E geralmente aqui nos Estados Unidos você supostamente também cobra de acordo com o mínimo que as pessoas cobram que estão fora do intercâmbio, né? Então, se uma babá nesse estado cobra $20, pro seu extra você também vai cobrar isso daí, tá? Você não vai deixar eles te pagarem $4 a hora, não, que é basicamente isso que uma au pair ganha no mínimo, entendeu? A responsabilidade da cozinha inteira era minha. A responsabilidade de olhar as crianças, até mesmo quando o pai chegava do trabalho, era minha. E eu não estava tendo tempo para estudar. Até que um dia eu percebi que o pai estava se escondendo das crianças, porque tinha alguns dias que ele chegava cedo do trabalho. E eu percebi que ele chegava do trabalho e ficava horas no banheiro. Horas. Gente, era 3, 4 horas dentro do banheiro. Não é possível. Parece até minha primeira host family. Eles chegavam do trabalho, aí dava oi pra criança criar a expectativa, né, de que eles iam ficar ali junto, mas não, eles sumiam, iam pro quarto, ficavam lá horas também, até a hora de eu botar as crianças na cama, aí as crianças lembravam que eles estavam em casa, aí choravam, e mesmo assim eles se recusavam de botar as crianças pra dormir, tá, gente? Aconteceu muito isso com a minha primeira família. E aí ficava todo aquele caos, porque as crianças, principalmente a mais velha, né, que tinha 4 anos na época, não entendia porque que os pais estavam em casa e não queriam botar ela na cama. A pessoa se decompunha no vaso. E eu não ia deixar 2 crianças pequenas, soltas dentro de casa. Chamei a mãe para conversar, né, porque ela falava português, então para mim era mais fácil de se expressar. Eu perguntei, tem como você falar com o pai para ele ficar com as crianças assim quando ele chegar do trabalho? Porque eu preciso estudar, eu tenho algumas coisas para fazer também. E a mãe disse que não, que o pai não ia ficar com as crianças para eu fazer as minhas coisas, para eu passear ou fazer as minhas coisas, porque o pai tinha muita coisa para resolver quando ele chegava do trabalho. Sendo que as coisas que ele tinha para resolver era cagar, 4 horas cagando, era ver futebol
era ficar jogando no telefone. Eu falei, ok. Engoli seco. Engoli seco. A vida de ninguém dentro de casa mudou, a não ser a minha, em termos de rotina. Até que eu comecei a poder sair, né? O governo aqui alemão liberou da gente poder sair, encontrar pessoas da mesma família e sair um pouco de casa. Numa dessas saídas, eu conversando com a minha cunhada, para quem não sabe, eu tenho família aqui na Alemanha, eu conversando com a minha cunhada e com os amigos, eu comentei, eu falei, não, eu tô recebendo tanto extra. Aí minha cunhada, mas você tá recebendo esse tanto por semana, né? Eu falei, não, por mês. Ela, o quê? Aí começou a falar que estava errado, aí fizeram cálculos, não, isso aqui tá errado, não é esse o valor, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, ela tá te explorando. E eu já estava sentindo isso, porque muitas das coisas que eu fazia dentro de casa não era minha obrigação. Na verdade, eu não cuidava só de 2 meninos, eu cuidava de 3, porque o pai parecia uma criança. Onde ele ia, ele deixava uma xícara de café. E no domingo, desse mesmo final de semana, quando eu conversei com a minha cunhada sobre as horas extras e também conversei com outras meninas, perguntei como é que estava sendo com elas em relação à hora extra. E elas disseram, não, eu tô recebendo tanto. Eu falei, gente, não é possível. Eu fui pro quarto, no domingo. A mãe bate na minha porta e diz assim, Júlia, amanhã é aniversário do pai, passa aspirador no andar de baixo pra mim. Eu falei assim, bom, eu tô fazendo muita hora extra. Aí ela, Júlia, tá no teu contrato, você tem que fazer. Eu falei, não, mas eu não vou fazer. Que Ela saiu do isso? quarto. 30 minutos depois, ela volta e disse assim, você quer fazer o cálculo das suas horas extras? Então vamos fazer. Aí pegou um papel e anotou. Tudo? Não, porque tal dia, o pai chega cedo em casa. Eu falei assim, ok, realmente ele chega cedo em casa. Mas não Mas ele fica com não as fica com as crianças. crianças. Ele fica em qualquer outro ambiente, menos com os meninos. Eu fui e contei pra ela, eu falei, olha, eu tenho conversado com outras meninas a respeito de valor de hora extra e a menina que eu conversei, que tá recebendo o menor valor, tá recebendo tanto. Ela, não? Como isso? Eu sou muito correta porque o seu salário é esse e eu divido por essa quantidade de horas e é isso que você tem que receber. Eu falei assim, tá, mas um trabalhador normal não recebe esse valor por hora. Porque aqui na Alemanha o pagamento é feito por hora. E ela disse, Júlia, você não é trabalhadora normal? Aí eu falei, então por que eu tô fazendo carga horária de um trabalhador Arrasou no normal? argumento. E ela respondeu, bom, é isso que eu posso pagar. Eu falei assim, olha, eu não faço mais questão desse dinheiro, desse extra. Eu quero meu tempo, eu preciso do meu tempo. Eu vim aqui com um objetivo, que é aprender alemão, e eu não tá me sobrando tempo para estudar. E ela falou, bom, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu contrate outra pessoa para ficar com as crianças quando você tiver que fazer suas coisas? Eu falei, bom, se eu não estivesse aqui, você não ia dar um jeito? Dá um jeito. Aí ela, então, se for assim, para mim não vai servir. Eu falei, bom, para mim também não. Então, ela viu que eu não ia abaixar a guarda. E ela disse, bom, Júlia, eu vou conversar com o pai e a gente vê como que pode ser feito. Aí ela voltou no assunto de aspirar a casa. Ela deu o infeliz exemplo. Ela disse, quando você morava com a sua mãe, você ajudava dentro de casa? Aí eu respondi, óbvio, né? Ela, então, é a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, não é a mesma coisa. Você não é minha mãe, eu não tô na minha casa, eu não tô com a minha família. Aqui é o meu trabalho. Eu tenho que ter horário de entrar e tenho que ter horário de sair. Não é porque eu moro aqui que eu tenho que fazer tudo o que você me pede. Eu tenho que fazer o que está no meu contrato dentro das horas que está estipulado no meu contrato. Porque senão, para que serve um contrato?
A nada. E eu falei pra ela, você não quer me dar tempo, você não quer me pagar mais e assim fica difícil pra mim. Quando a gente não podia sair de dentro de casa, chegava no sábado, ela fazia almoço. E ela me pedia, Júlia, eu no meu horário off, ela me pedia, Júlia, você pode vir botar a mesa? Pra mim não era problema nenhum, porque eu tava no meu horário livre e não custava nada, entendeu? Mas se eu quisesse dizer não, eu poderia dizer não. Esse é o ponto onde tem muito atrito entre gás família e au pair. Porque a au pair, quando ela mora com a família acha que a au pair estando ali, ela tem que trabalhar 24 horas por dia. Pra sempre. E falei, quando você me pede pra ir até lá, forrar a mesa, eu vou. Pra mim não tem problema. Só que isso não é minha obrigação. Não encare isso como obrigação. Você me fornecer alimentação, você me fornecer moradia é uma obrigação sua. Está no contrato, existe o contrato onde diz que você é obrigada a me dar alimentação e moradia e o seguro-saúde. Eu não vou fazer as coisas dentro de casa, até fora do meu horário, com respaldo de que eu moro aqui. Ela disse, ai, mas não foi isso que eu quis dizer, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falei, bom, ok. Aí ela falou assim, olha, vamos fazer diferente essa semana? Aí botou lá as horas que ela ia precisar de mim, tudo por escrito num planner, e falou, vamos tentar dessa forma. Sendo que aí, desde esse dia, eu já tinha absoluta certeza de que eu não iria querer mais ficar naquela família. O lugar não era atrativo, eu estava tendo muita dificuldade de aprender alemão por acabar falando português com as crianças e as crianças acabarem falando português comigo. E nessa mesma Falam semana... muito sobre isso em relação a vir aqui para os Estados Unidos também, né, gente? Que acaba que você fica falando português o tempo todo e você não pratica o inglês. Nessa mesma semana eu decidi pedir rematch. Eu falei com ela, falei, olha, eu quero rematch, a sua família não é mais atrativa para mim. Aí ela disse, bom, o mais velho volta para escola semana que vem. Só que o mais velho voltaria para a escola 2 dias na semana, de 8 às 11 da manhã. E o mais novo ficaria em casa, então para mim não vale a pena. Eu falei, muito pouco tempo. Eu já tomei minha decisão. Ela, eu preciso falar com o pai. Falei, não, tudo bem, você pode falar com ele, fazer as suas pesquisas. Eu só preciso de um papel onde diz que o nosso contrato foi rescindido para eu poder dar entrada com outra família. Ela perguntou, mas você já tem outra família? Eu falei, não. E ela, mas você não pode sair da nossa família assim, você vai ficar ilegal no país. O seu visto é ligado a nós, você não pode sair da nossa família. Eu falei assim, o quê? Eu não posso? Eu falei assim, olha, eu fiz as minhas pesquisas, eu sei bem dos meus direitos e dos meus deveres, eu sei que até onde eu posso ficar sem família, eu fiz as minhas pesquisas, então até sexta-feira, isso foi numa quarta-feira, até sexta-feira você dá esse papel, porque eu já tenho tudo resolvido, já sei muito bem o que eu tenho que fazer, então não se preocupe. Ela, não, mas eu não tô preocupada com você, porque não é assim que as coisas são feitas, que não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu tenho família aqui, eu sei como as coisas funcionam, eu já pesquisei muito, então isso não é problema. Aí fica aquele clima maravilhoso de rematch, né? Que todas as meninas que já passaram por rematch sabem que fica um clima merda em casa. Eu queria ter dito no dia que eu iria embora. Só que ia ficar uma coisa muito conturbada e eu gosto de fazer as coisas com bastante tempo para poder dar certo. Então, eu quis falar antes. Aí, eles me pagaram o mês todo, né? Eu saí no meio de maio, então eles me pagaram o mês todo. Falaram que, não, vou te pagar o mês todo, não tem problema. Então, na sexta-feira eu saí, eles me deram o papel, me deram o meu salário e eu fui embora. E assim, eu não briguei com eles, não teve briga, não teve discussão, só teve atrito mesmo. Agora eu vou listar os motivos que me fizeram pedir rematch.
O primeiro foi a língua. A gente acha que, vindo para uma família brasileira, a adaptação vai ser mais fácil. E é fácil, mas tudo que vem fácil, vai fácil. E eu não recomendo, porque você acaba falando português, é mais fácil você se expressar e te atrapalha muito, muito, muito a você desenvolver a sua nova língua, seja inglês, alemão, enfim, whatever. Exploração, eu fui bem, assim, moída nessa família em termos de trabalhos de casa, eles falando que eu tinha que fazer, que eu tinha que entender, eu tinha que fazer, eu tinha que entender, eu tinha que tudo. Nunca existiu conversa, até essa última, né, que foi quando eu pedi rematch, nunca existiu conversa onde eu debatia, onde eu me colocava contra a opinião da mãe ou do pai, porque eu ficava meio receosa, eu ficava com medo, eu ficava com medo de desagradar, entendeu? E nisso eu estava me prejudicando. O lugar, gente, como eu falei no início do vídeo, eu vim sabendo onde era, eu vim sabendo que a mãe era brasileira, mas mesmo assim eu quis vir. Eu, por exemplo, só aprendo vivendo e sentindo na pele. Mas agora você está vendo esse vídeo, espero que você não caia no mesmo buraco que eu caí. Promessas não cumpridas. Eu vim com promessa de carro, eu não tive o carro. Eu vim com promessa de curso totalmente pago pela família, eu não tive curso totalmente pago pela família. É muito chato, gente, foi muito chato. E eu alerto você que está vendo esse vídeo, se você tiver uma amiga que está indo para uma família brasileira, pede ela para ver esse vídeo primeiro, para ela ir sabendo de tudo o que realmente acontece. Nenhuma família é igual a outra, nenhum lugar é igual ao outro, nenhum país é igual ao outro. E assim como existem famílias brasileiras que possam vir a te explorar, existem famílias anfitriãs nativas que também podem te explorar. Isso não é uma regra. Eu acho que a pessoa mau caráter vai muito além da nacionalidade. Tá me entendendo? Independente de onde que a pessoa for, se ela for mau caráter, ela vai te explorar. Então, assim, nativos podem te explorar, brasileiros, qualquer outra nacionalidade. O ruim é que não tem muito como a gente se precaver em relação a isso quando a gente tá fazendo as entrevistas, né? A gente não tem muito noção de como que as coisas vão se desenrolar, se eles realmente vão manter a palavra deles, se vão seguir as regras quando a gente chega aqui. Então eu fico feliz porque ela soube se impor, ela soube falar pra host mom que, cara, eu sei as regras, você não vai me fazer de escrava, né? E eu acho que uma das coisas que eu aprendi nesse intercâmbio realmente também foi me impor, né, gente? Porque se a gente não fala nada, se a gente só aceita, só vai fazendo ali o que eles estão mandando, você é consumida por ansiedade, por estresse, por cansaço. É aquele ditado, né? Você dá a mão, eles vão querer o braço, vão querer o seu corpo inteiro. A questão do inglês que ela falou, né? Não tem muito pra onde fugir. Se você for pra uma família que tem brasileiros, você vai cair na zona de conforto. Eu sei porque também, quando eu cheguei aqui, eu pensei, eu vou tentar fazer amizades mais com, né, pessoas de outros países pra eu poder praticar o meu inglês. Gente... A maioria das minhas amigas foram todas brasileiras, mas também tem uma questão de, na amizade, você tá procurando esse conforto, né, de alguém que seja do seu país. Geralmente eu vejo as pessoas recomendando você vir para uma família que tenha brasileiros, que a criança entenda, quer dizer, português, que você vá falar português com a criança, se você já tiver o seu inglês bem, né, trabalhado, bem aprofundado, se você for boa já no inglês. E realmente faz sentido, gente. Até pra mim, no meu primeiro ano, como vocês aí acompanharam, se não acompanharam, vão ficar sabendo agora, eu cuidei de uma bebê, né, quando eu cheguei ela tinha 1 aninho, tinha 12 meses, e de uma mais velha, as 2 menininhas, e a mais velha tinha 4 anos quando eu cheguei. E assim, no meu segundo ano agora, eu tô com um menininho que quando eu cheguei tinha 4 também, e a menina tinha 7. Gente,
outra coisa, sabe? Porque a menina de 7 anos, que agora ela já tem 8, já, assim, me cobra bastante. E não digo cobrar no sentido ruim e tal, mas porque ela fala o tempo todo. E eu sou uma pessoa que eu também falo bastante, entendeu? Então eu aprendi muito com ela. Então, assim, se eu posso estender essa dica, se você quer vir, quer dizer, pra melhorar o seu inglês com esse foco, vá para uma família que realmente seja nativa, que tenha crianças mais velhas, porque aí realmente você vai praticar praticamente o tempo inteiro. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões aí embaixo nos comentários. Se você chegou até o final, também deixa aí nos comentários os nossos 3 emojizinhos de coração rosa, da cor do meu cabelinho. Daqui a pouco eu vou pedir pra vocês botarem preto e rosa, né? Porque ele já tá assim, das 2 cores. Enfim, deixa aí nos comentários pra me ajudar com o engajamento. Não esquece de deixar o seu like, de hypar esse vídeo. Eu nem sei mais se tem o hypar ainda. Tem? Se tiver, você dá o hypar aí, tá, gente? Se não tiver, finge que, entendeu? Não escutou o que eu tô falando. Não esquece também de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo pros seus amigos e amigas que você acha que vai gostar do meu conteúdo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!